para compreender a razão fundamental pela qual The Musical Box permanece como a joia da coroa da sofisticação musical do Genesis e, por extensão, de todo o cânone do rock progressivo britânico, é preciso, antes de tudo, realizar um exercício de arqueologia cultural e desintegração estética. Vivemos sob o jugo de uma era definida pela ditadura da efemeridade, onde a música é reduzida a um bem de consumo rápido, projetada para não interromper o fluxo de consciência de um ouvinte distraído por notificações incessantes e gratificações instantâneas. The Musical Box é o antídoto violento a essa tendência. Ela não solicita a atenção do ouvinte. Ela a sequestra com uma autoridade que beira o autoritarismo artístico. O que o Genesis realizou em 1971, nas sessões que culminariam no álbum Nursery Crime, transcende a mera composição de entretenimento. Trata-se de uma demonstração perturbadoramente ambiciosa do que a arte sonora pode alcançar quando os criadores se recusam a aceitar qualquer concessão à mediocridade comercial e decidem abraçar o abismo da complexidade narrativa, da precisão matemática e do simbolismo literário. A mitologia em torno desta peça é densa, frequentemente obscurecida por análises superficiais que ignoram as tensões internas e as síncronas históricas que moldaram o som do grupo. O Genesis não era apenas um coletivo de adolescentes privilegiados saídos de Charterhouse, uma das escolas públicas mais elitizadas da Inglaterra. Eles eram, essencialmente, intelectuais em estado de motim artístico contra as suas próprias origens. Charterhouse não era apenas uma escola, era um ecossistema de repressão vitoriana e excelência acadêmica que moldou o caráter introspectivo e a disciplina quase monástica da banda. Eles carregavam a herança do coral anglicano, o rigor do estudo clássico europeu e a gramática do rock psicodélico tardio de 1968. É imperativo notar, para silenciar de imediato, os guardiões de detalhes biográficos e os obsessivos por cronologia, que a gênese melódica da faixa remonta a um período de transição dolorosa e quase fatal para a banda. Os temas embrionários de The Musical Box não nasceram em 1971, mas foram gestados durante o verão de 1970, no retiro criativo da banda em uma cabana em Crowborough, Sussex, pertencente aos pais de Richard MacPhail, o mentor e mentor espiritual do grupo naqueles anos formativos. Naquele estágio, a peça era identificada nos cadernos de ensaio e nas fitas demo, apenas como F-Piece, a peça em Fá sustenido. Este é um ponto crucial de blindagem informativa. A estrutura inicial foi composta ainda sob a influência e a presença de Anthony Phillips, o guitarrista original e cofundador, cuja saída traumática após o álbum Trespass quase decretou o fim prematuro do grupo. Phillips foi o arquiteto das texturas de 12 cordas, que definiram o som pastoral do Genesis, e seu fantasma composicional reside nas seções mais bucólicas de The Musical Box. Negar a contribuição seminal de Phillips é demonstrar desconhecimento absoluto sobre a árvore genealógica do rock progressivo. A F-Piece era um amálgama de ideias acústicas que Phillips e Mike Rutherford haviam desenvolvido como uma exploração das ressonâncias harmônicas das guitarras Guild de 12 cordas. Todavia, o hiato entre a saída de Phillips e a consolidação da formação clássica abriga um detalhe que apenas os iniciados na história profunda da banda conhecem: a breve e frequentemente obliterada passagem de Mick Barnard pela guitarra. Barnard não era um virtuoso, mas foi o elo necessário durante meses de incerteza. Ele chegou a tocar versões embrionárias de The Musical Box ao vivo e em estúdio durante audições da BBC, mas faltava-lhe a visão arquitetônica necessária para elevar o material do estágio de uma jam acústica para o de uma suíte progressiva monumental. Foi somente com a chegada de Steve Hackett que respondeu ao famoso anúncio de Peter Gabriel no Melody Maker, procurando um guitarrista determinado a ir além das formas estagnadas do rock, e de Phil Collins, um baterista vindo da banda Flaming Youth, com uma sensibilidade de jazz e uma técnica de precisão cirúrgica, que a F-Piece sofreu sua mutação definitiva. A entrada de Hackett e Collins
não foi uma simples substituição de peças em uma engrenagem. Foi uma colisão química que alterou o DNA da banda de forma irreversível. Enquanto Banks, Rutherford e Gabriel forneciam a fundação lírica e harmônica baseada na literatura clássica e no coral litúrgico, Hackett trouxe uma abordagem textural quase científica para a época. Ele não via a guitarra apenas como um instrumento de cordas, mas como um gerador de timbres, utilizando pedais de volume e distorções color sound para emular instrumentos de sopro, oboés e mecanismos de relojoaria. Collins, por sua vez, injetou um dinamismo rítmico que o baterista anterior, John Mayhew, jamais poderia conceber. Mayhew era um seguidor do tempo. Collins era um motor de propulsão. The Musical Box tornou-se, assim, o campo de provas dessa nova alquimia. Ela é o documento histórico de uma banda que descobriu quase simultaneamente o seu poder técnico e a sua voz narrativa cinematográfica. A estrutura de The Musical Box dura exatos 11 minutos e 43 segundos, uma duração que, por si só, já é um ato de resistência cultural e um desafio direto às normas da indústria fonográfica. Num cenário contemporâneo, onde a capacidade de atenção humana foi fragmentada por algoritmos de redes sociais que recompensam o impacto visual nos primeiros 3 segundos, uma obra desta magnitude soa como um manifesto subversivo de uma civilização perdida. A composição recusa qualquer simetria previsível. Ela não se organiza em torno de um refrão chiclete para a rádio. Ela se organiza em torno de movimentos dramáticos, como uma suíte de câmara do século XIX, ou uma pequena ópera rock avant-garde, que se recusa a ser domada. A sessão de abertura é uma das passagens mais sofisticadas da história do gênero. As guitarras de 12 cordas de Mike Rutherford e Steve Hackett, afinadas com uma precisão microtonal para criar aquele efeito de batimento e ressonância natural, o shimmer, que define o som pastoral britânico, estabelecem uma tapeçaria polifônica que remete diretamente aos alaúdes do Renascimento e ao contraponto barroco de Johann Sebastian Bach. É aqui que os fãs mala tentam muitas vezes encontrar falhas, mas a blindagem técnica é absoluta. O uso de afinações abertas e a interação entre as linhas melódicas independentes criam o que os musicólogos chamam de densidade heterofônica. Não há apenas um acompanhamento rítmico. Há 3 ou 4 conversas melódicas ocorrendo simultaneamente entre as cordas de aço, o que exige do ouvinte um nível de decodificação que o rock comercial jamais ousou exigir. Esta introdução bucólica serve como o cenário perfeito para a subversão que viria a seguir. O Genesis estava operando no auge de sua capacidade de isomorfismo expressivo, onde a forma da música reflete exatamente o conteúdo da narrativa. Se a letra fala de um jardim vitoriano e de uma infância interrompida por uma tragédia grotesca, a música inicialmente emula essa paz aparente através de acordes de Mi maior e Lá maior, apenas para deixar transparecer, através de breves modulações para acordes menores e suspensões harmônicas de quarta, sus 4, que algo está profundamente errado sob a superfície daquela relva impecável. Enquanto bandas contemporâneas buscam o timbre perfeito, através de plugins digitais e pós-produção exaustiva, o Genesis de 1971 buscava a deformação perfeita através da performance física. Tony Banks, o mestre supremo dos teclados e arquiteto-chefe da harmonia do grupo, utilizava seu órgão Hammond L122 e seu Hohner Pianet N não para preencher vazios sonoros, mas para construir paredes de tensão psicológica. Banks foi influenciado não pelos heróis do blues americano, como a maioria de seus contemporâneos, mas pela escola impressionista francesa do final do século XIX. Em The Musical Box, ele aplica conceitos de Claude Debussy, especialmente no que diz respeito ao uso de harmonias não resolvidas. Um acorde de sétima ou nona que permanece suspenso, sem a resolução esperada na tônica, cria no cérebro do ouvinte uma sensação de ansiedade e expectativa, a mesma ansiedade que o protagonista da canção, o fantasma de Henry, sente ao ser trazido de volta à vida por uma caixa de música. Esta análise fundamentada na teoria musical clássica desarma qualquer hater que tente classificar o rock progressivo como um exibicionismo vazio
ou uma masturbação técnica. Cada decisão harmônica em The Musical Box é uma serva fiel da narrativa. A música não é complexa simplesmente para ser difícil de tocar. Ela é complexa porque a psique humana é complexa. E uma história que envolve assassinato infantil, repressão sexual vitoriana e assombração metafísica não poderia ser contada com os 3 acordes de uma progressão de blues de 12 compassos. O rock atual falha precisamente por tentar reduzir o espectro vasto da emoção humana ao que cabe em um refrão de rádio de 3 minutos. O Gênesis, neste estágio inicial de sua obra-prima, estabeleceu que o rock poderia e deveria ser tão intelectualmente desafiador quanto uma sinfonia de Beethoven ou um poema de T.S. Eliot, sem perder um grama da eletricidade visceral que define o gênero desde o seu nascimento. A gravação no Trident Studios, com o engenheiro David Henschel, que mais tarde produziria a banda, capturou essa dualidade com uma clareza que ainda hoje soa moderna, orgânica e assustadoramente presente. A transição da moldura acústica para o desenvolvimento dramático de The Musical Box marca o momento em que a canção deixa de ser uma peça de câmara bucólica para se transformar em um ensaio sobre o grotesco e a desintegração da moralidade vitoriana. Para o crítico que busca as minúcias da construção lírica, é fundamental compreender que Peter Gabriel não estava apenas escrevendo versos de rock. Ele estava operando como um dramaturgo simbolista. A narrativa centra-se no trágico e surreal incidente envolvendo a jovem Cynthia Jane de Blaze William e o pequeno Henry Hamilton. A cena em que Cynthia decapita Henry com um taco de croquet em um jardim ensolarado não é apenas um choque gratuito de violência, é uma representação da quebra súbita da inocência infantil. O Gênesis utiliza essa premissa para explorar o que acontece quando o desejo é reprimido e depois libertado de forma sobrenatural. Quando Cynthia abre a caixa de música de Henry e a melodia da cantiga infantil Old King Cole começa a soar, ela aciona um mecanismo metafísico que traz o fantasma de Henry de volta à realidade, mas com uma maldição. Ele envelhece instantaneamente no plano físico, enquanto sua mente permanece presa a pulsões que ele nunca pôde consumar. Este enredo exige uma moldura sonora que acompanhe a deterioração psicológica dos personagens, e é aqui que entra em cena um dos instrumentos mais icônicos e temperamentais da história do rock progressivo, o Mellotron MKI. Enquanto bandas contemporâneas tratam samples de cordas como meros preenchimentos estéreis, o Gênesis compreendia a natureza mecânica e quase fantasmagórica do Mellotron. O instrumento funcionava através de um sistema complexo de fitas magnéticas reais, que eram pressionadas contra cabeças de leitura quando uma tecla era acionada. O fato de as fitas terem uma duração limitada a cerca de 7 segundos e sofrerem de flutuações de velocidade, o famoso efeito de wow and flutter, conferia à música uma qualidade espectral. Em The Musical Box, o Mellotron não entra para suavizar a audição. Ele entra para fornecer uma massa sonora densa e fúnebre que evoca a atmosfera pesada das mansões vitorianas em decadência. A entrada magistral das cordas do Mellotron, após a sessão acústica, funciona como uma cortina de teatro que se abre para revelar um cenário assombrado, criando uma gravidade orquestral que o rock atual, em sua perfeição digital e higienizada, é incapaz de replicar. A instrumentação de Steve Hackett nesta fase é um estudo de caso em inovação textural. Para blindar este texto contra os pseudo-conhecedores que atribuem a invenção de certas técnicas exclusivamente ao hard rock dos anos 80, é imperativo destacar o que Hackett realiza na seção intermediária de The Musical Box. Ao buscar uma maneira de emular o som metálico e mecânico de uma caixa de música cujas engrenagens estão falhando, Hackett desenvolveu o que viria a ser conhecido como tapping e sweep picking. No entanto, ao contrário da pirotecnia gratuita que dominaria a década seguinte, em Hackett, a técnica é serva da narrativa. Ao percutir as cordas diretamente sobre o braço da guitarra com os dedos da mão direita, ele elimina o ataque percussivo da palheta, criando notas que parecem surgir do nada, como se fossem geradas por um mecanismo de relojoaria sobrenatural. O uso do pedal de distorção Color Sound e de um pedal de volume permitia que ele controlasse o sustain de forma a fazer a guitarra soar como uma seção de metais
ou um oboé distorcido. Esta abordagem de tratar a guitarra como um sintetizador orgânico é um dos pilares da disrupção estética do Gênesis. Enquanto Hackett explorava as fronteiras tímbricas, Mike Rutherford redefinia o papel do baixo no rock. Para o ouvinte treinado na simplicidade do rock comercial, a linha de baixo em The Musical Box é um enigma de independência melódica. Rutherford não se limita a seguir o bumbo de Phil Collins ou a tônica dos acordes de Tony Banks. Ele opera com uma mentalidade de contraponto barroco. Em passagens cruciais, o baixo assume o papel de uma voz guia independente, executando arpejos e linhas que desafiam a harmonia central e criam uma tensão polifônica raramente vista fora da música erudita. Além disso, Rutherford utiliza unidades de pedais de baixo, nesta época protótipos e unidades Deltron, para preencher o espectro de frequências subgraves, permitindo que ele toque partes de guitarra de 12 cordas simultaneamente em seu instrumento de braço duplo, double neck. Esta capacidade de preencher o espaço sonoro com frequências que vão do brilho acústico ao trovão sinfônico é o que confere à música sua escala monumental. A chegada de Phil Collins trouxe ao Gênesis uma sofisticação rítmica que era, ao mesmo tempo, técnica e instintiva. Collins não toca bateria no sentido de apenas manter o tempo, timekeeping. Ele age como um percussionista de orquestra que comenta e pontua cada mudança na narrativa lírica. Em The Musical Box, Collins demonstra uma fluência em métricas ímpares que é desconcertante pela sua naturalidade. Ele transita entre compassos de 4/4, 7/8 e 5/4, com uma elegância jazzística, garantindo que a complexidade matemática nunca se sobreponha à fluidez da canção. Suas viradas nos tons não são apenas preenchimentos, mas frases melódicas por si mesmas. O uso inteligente dos pratos para criar acentos dramáticos e a precisão do bumbo em sincronia com os ataques de teclado de Tony Banks revelam um nível de ensaio e coesão de grupo que o rock atual, muitas vezes gravado em partes isoladas e colado em editores digitais, raramente consegue simular. A bateria em The Musical Box respira junto com o vocal de Peter Gabriel. Falando em Gabriel, sua performance vocal nesta obra é um marco na fenomenologia da interpretação no rock. Ele utiliza sua voz não apenas para transmitir melodia, mas para encarnar personas. Ao longo dos 11 minutos, Gabriel transita por 3 estados distintos da alma humana. Inicialmente, há a voz limpa e melancólica, representando a inocência perdida. À medida que a tensão instrumental aumenta, ele adota um tom mais áspero e urgente, refletindo a confusão e o medo de Cynthia diante da aparição fantasmagórica. No clímax final, Gabriel mergulha na persona do velho, a manifestação senil e lasciva de Henry. O uso de técnicas vocais que beiram o grito gutural, mas mantém uma estrutura melódica trágica, é um testemunho de seu gênio teatral. No palco, a máscara de velho e a iluminação dramática serviam para amplificar o que a música já dizia, que o desejo, quando reprimido pelo puritanismo, transforma-se em algo grotesco. Esta disposição para explorar o lado sombrio e feio da experiência humana, sem a preocupação de soar bonito para as paradas de sucesso, é uma das razões pelas quais esta obra permanece inalcançável. O Honer Pianet N de Tony Banks desempenha um papel fundamental na fundação rítmica da seção central. Com seu timbre percussivo e levemente metálico, ele fornece o tic-tac que serve de âncora para os delírios de guitarra de Hackett e as incursões de Collins. Banks, com sua disciplina quase arquitetônica, evita os clichês do piano rock tradicional. Ele prefere acordes em bloco e progressões modais que criam uma fundação sólida, mas harmonicamente ambígua. A interação entre o pianet e o órgão Hammond é o que cria a densidade característica do som do Gênesis em 1971. O Hammond, em particular, é utilizado com uma distorção sutil mas cortante, que ajuda a dar à banda uma força agressiva, que contrasta com as passagens bucólicas. Esta alternância dinâmica, o que os críticos chamam de luz e sombra, é manipulada com uma consciência formal
que remete aos grandes mestres do romantismo europeu. Em termos de produção, o trabalho de John Anthony e do engenheiro David Henschel, no Trident Studios, merece reconhecimento por ter capturado essa complexidade sem sacrificar a clareza. O Trident era famoso por seu piano Bechstein e por sua mesa de som personalizada, que conferia às gravações uma pegada quente e rica em harmônicos. Em The Musical Box, o desafio era equilibrar a fragilidade das guitarras acústicas com o bombardeio do Mellotron e da bateria de Collins. O resultado é uma mixagem que respeita o espaço de cada instrumento, permitindo que o ouvinte descubra novos detalhes em cada audição. Um luxo que a guerra do volume, Loudness War, das produções modernas, que comprimem tudo para o mesmo nível de intensidade, destruiu por completo. A profundidade de campo sonora desta gravação é essencial para a imersão na narrativa. Ela permite que a música respire, criando um ambiente onde o silêncio é tão importante quanto o som. Esta análise técnica e narrativa demonstra que The Musical Box não é fruto do acaso, mas de uma convergência única de talentos que decidiram subordinar suas individualidades a um conceito maior. Não se trata de uma banda tentando exibir suas habilidades, mas de um coletivo de artistas construindo uma catedral sonora para abrigar uma história de assombração existencial. O rock atual, muitas vezes movido pelo ego individual ou pelas métricas de aceitação imediata, falha em alcançar essa profundidade porque falta-lhe a coragem de ser verdadeiramente longo, verdadeiramente complexo e verdadeiramente perturbador. O Genesis, neste estágio de sua carreira, não estava preocupado em ser relevante para a rádio. Eles estavam preocupados em ser fiéis à visão de que a música poderia ser a forma mais elevada de contar os segredos mais sombrios da alma humana. O desfecho de The Musical Box não representa meramente o término de uma peça musical de longa duração. Trata-se do paroxismo de um arco ontológico que redefine a relação entre som, tempo e narrativa dramática. Para o ouvinte que percorreu os 10 minutos anteriores de construção meticulosa, atravessando o bucolismo acústico das 12 cordas e a tensão rítmica da seção intermediária, os instantes finais da obra funcionam como uma implosão controlada da realidade. Para desarmar definitivamente o ceticismo dos pseudo-conhecedores e os entusiastas de minúcias técnicas, é imperativo analisar este clímax sob a ótica da dissolução tonal e da exaustão performática. O que ocorre quando a música atinge o seu ápice não é um simples incremento de volume, mas uma mudança radical na estrutura molecular da composição, marcando o momento em que a entidade fantasmática de Henry Hamilton perde o último vestígio de contenção vitoriana e se entrega ao desespero puro, manifestado em uma transição harmônica para o Fá sustenido maior, uma tonalidade que, no contexto da peça, soa como uma luz ofuscante, transcendental e absolutamente insustentável. Neste estágio final, o órgão Hammond L122 de Tony Banks é levado ao seu limite técnico e estético. Diferente da abordagem convencional de muitos tecladistas da época, Banks utilizava o gabinete Leslie não para criar o efeito giratório suave e etéreo típico do gospel ou do jazz, mas para gerar uma distorção harmônica cortante, que fatia a mixagem como uma lâmina de aço. O ostinato frenético que ele executa serve como o leito de espinhos para a agonia vocal de Peter Gabriel. A bateria de Phil Collins, por sua vez, atinge um estado de fúria controlada que desafia a física do instrumento. As polirritmias e os ataques de bumbo em semicolcheias fundem-se em um motor de propulsão emocional, transformando o kit de percussão em uma extensão do sistema nervoso da banda. A blindagem técnica aqui reside na compreensão de que este clímax não é caótico, no sentido aleatório da palavra. Ele é fruto de uma arquitetura matemática rigorosa. A banda opera como um único organismo cibernético, onde cada síncope de Collins e cada nota percutida por Steve Hackett no braço da guitarra convergem para o mesmo ponto focal de tensão máxima. O rock atual, fragmentado por edições digitais que alinham cada nota ao grid perfeito do Pro Tools, é incapaz de capturar essa energia de colapso orgânico. A perfeição tecnológica moderna removeu o perigo da música. Em The Musical Box, o perigo é iminente e palpável. A performance de Peter Gabriel no monólogo final, o icônico e perturbador clamor "Why don't you touch me? Now, now,
Now é o que separa o Gênesis de qualquer outra agremiação artística de sua geração. Ao encarnar visual e vocalmente a persona do velho, Gabriel não estava apenas utilizando um acessório de cena para entreter a plateia. Ele estava explorando a decrepitude física e a falência biológica como extensões da harmonia musical. A rouquidão que ele imprime à voz, o desespero gutural que rompe as fronteiras da afinação tradicional, constitui um ato de subversão estética sem precedentes. Ele transforma o desejo sexual, que no rock comum é celebrado com virilidade, em algo fúnebre, senil e grotesco. Para os críticos que debatem exaustivamente se as versões ao vivo no Rainbow Theatre, em 1973, ou no Shepperton Studios, são superiores à gravação original do Trident Studios, a resposta técnica é que todas são manifestações de uma verdade artística idêntica, a rejeição da imagem do rockstar, jovem em favor de uma figura trágica que habita o Vale da Estranheza. Esta disposição para abraçar o desconforto e a feiura é precisamente o que falta no rock comercial contemporâneo, que é higienizado e filtrado para não ofender nem desafiar as sensibilidades anestesiadas do ouvinte de streaming. Historicamente, a existência de The Musical Box só foi possível porque o ecossistema da indústria fonográfica britânica do início da década de 70 permitia o florescimento da ambição. O selo Charisma Records, sob a liderança visionária de Tony Stratton Smith, oferecia à banda o que hoje é um recurso extinto: o tempo para o desenvolvimento artístico. Stratton Smith não exigia um hit instantâneo, ele investia na construção de um cânone. Esse modelo econômico permitia que o Gênesis passasse meses em retiros criativos, refinando a intertextualidade de suas letras e a complexidade de seus arranjos. Hoje, a economia da atenção dita que uma canção deve ser skip-proof nos primeiros segundos, o que assassina sumariamente qualquer possibilidade de uma introdução pastoral de 3 minutos, baseada em guitarras de 12 cordas. O rock atual não consegue superar a profundidade de Nursery Crime, porque as bases materiais que sustentam a paciência artística foram demolidas pela lógica do lucro imediato e da métrica de engajamento rápido. A música de 11 minutos tornou-se um anacronismo em um mundo que consome arte em pílulas de 15 segundos. A conclusão filosófica deste ensaio nos remete novamente ao conceito hegeliano de Aufhebung. The Musical Box permanece como a síntese suprema de um período em que a música era vista como uma busca transcendental pela verdade, e não apenas como um acessório cosmético para o estilo de vida. Ela preserva a tradição erudita da Europa Ocidental, o contraponto, a estrutura de suíte, o lirismo romântico, mas a supera através da eletricidade, da distorção e da rebeldia inerente ao rock. É um documento de uma era em que os músicos não tinham medo de serem rotulados como pretensiosos, pois compreendiam que a pretensão é o estágio embrionário da transcendência. A genialidade oculta desta obra reside no fato de que, mesmo após mais de meio século de análise, ela ainda guarda segredos em suas camadas de melotron e em suas letras codificadas. Ela desafia a data de validade imposta pela cultura do descarte. Para qualquer detrator que ouse afirmar que o rock perdeu sua relevância técnica, ou que as produções atuais atingiram o mesmo patamar de sofisticação, o desafio permanece inalterado. Apresente uma obra contemporânea que possua a mesma integridade estrutural, onde cada nota de baixo de Mike Rutherford e cada escolha tímbrica de Steve Hackett estejam intrinsecamente ligadas a um núcleo narrativo central de tamanha densidade. The Musical Box é protegida por sua própria excelência. Ela é um monólito de integridade em um mar de superficialidade digital. Ela não é apenas uma música. É um mapa detalhado de um território emocional que a indústria moderna esqueceu como acessar. Ao final da peça, após o último e estrondoso acorde que se resolve em um silêncio abrupto e ensurdecedor, um silêncio que o Gênesis utilizava com a maestria de um maestro de orquestra, o que resta no ouvinte não é apenas a lembrança de uma melodia melancólica, mas a sensação física de ter atravessado um abismo existencial. O rock atual possui os softwares para emular qualquer som, mas ainda não descobriu como simular o peso de uma alma coletiva que decide se expressar sem as algemas das métricas comerciais. The Musical Box não é apenas uma obra-prima do passado.
É um farol que ilumina a pobreza criativa do presente, aguardando que novas gerações de ouvintes e músicos redescubram que a arte pode ser longa, pode ser difícil, pode ser assustadora e, acima de tudo, pode ser eterna. Ela é o testemunho final de que, quando o talento técnico encontra a coragem de não ser aceito de imediato, o resultado é a imortalidade artística.